Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia nos sustenta, nos capacita, nos fortalece. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel, aquele que tudo opera e executa, aonde vivemos segundo a sua misericórdia e benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. Ele é riquíssimo, aquilo que ele não divide com homens, mas compartilha um coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade. Jesus nos ensina sempre como ter reverência diante do nosso Senhor, onde por Ele e para Ele são todas as coisas, sem Ele nada do que tem havia sido feito. Depois de haveres feito tudo, considerai inútil, mesmo não sendo, mesmo porque aquele que retrocede e larga a mão do arado, ele não tem prazer nestes. Mas depois de haveres feito tudo, considerai inútil. Melhor considerar ser o vermezinho de Jacó para não cair na vanglória. Por isso, damos toda a honra e glória a Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. Aonde Ele nos ensina, fugir de toda vanglória que é maligna, porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Por isso, para fugir de toda vanglória, sempre devemos considerar inútil, mesmo não sendo, sabendo que Ele não agrada daqueles que retrocedem. Que Ele cresça e que a gente sempre diminua e Ele cresça. O Espírito que cresça, que é aquele que habita em nós. Quanto mais anônimos o homem estiver, mais a sua obra aparece, porque Ele é aquele que não divide com homens, um dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Por isso, muitos, aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira, são aqueles que glorificam a si mesmo, aqueles que dispensam a misericórdia e a sua benignidade e tomam para si da honra e da glória. A mentira do mundo, onde seguem segundo o entendimento de próprios olhos e segundo o que se julgam ter méritos por si. Mas falando em salvação, ninguém tem mérito, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, ainda que faça as obras sociais, nada resolve, porque a obra daquele que salva, não há ninguém que pode tomar para si. As suas obras são impossíveis de os justificar, mesmo porque Ele preparou um corpo. Um corpo Ele preparou para aqueles que vão adentrar as regiões celestiais, o seu corpo que é glorificado. E ninguém por si alcança esta salvação. Ainda que fale a língua dos homens, dos anjos, sem o amor é como um prato que tinha o sino, que ecoa, nada resolve. Ainda que tiver fé de transportar os montes, até mesmo os dons de profecia cessarão, tudo cessará. Mas o amor é eterno daqueles que perseveram dia após dia segundo o amor verdadeiro. Mesmo porque os dons irrevogáveis foram recebidos ainda como pecadores segundo a lei, da onde estão no poder da ira e do pecado. Estão como que pecadores. Na verdade, aqueles que perseveram segundo
a sua justiça, a equidade, a imparcialidade e exerce o direito são aqueles que alcançaram um alimento sólido e através do batismo de fogo, o segundo advogado, onde estão aptos, segundo a orientação daquele que é juiz de vivos e mortos. Aquele que tem a chave, da onde tudo que é ligado aqui é ligado no alto dos céus, tudo que é desligado no alto dos céus, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, combater um bom combate segundo a fé opera em nós, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Aquele que ele sim é digno, é o Cordeiro de Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, aquele que tira o pecado daqueles que estão perecendo segundo o mundo, aonde ele já disse, próprio Moisés os condena. Se vós conhecesses as escrituras de Moisés, estariam me conhecendo. Sim, porque o seu testemunho é a essência da profecia, onde tudo se cumpriu quando ali ele foi pregado. Onde a incumbência daqueles que perseveram segundo buscando o reino dos céus e sua justiça, em primeiro lugar, são aqueles que anunciam o Evangelho, que fazem a vontade do Pai, que é a família de Jesus, que é meu irmão, é minha irmã, que são aqueles que o Pai disse, este é meu filho amado, fazei tudo o que ele disser. Até mesmo em bodas de Caná, ali a sua mãe disse, fazei tudo o que ele disser. E ele diz para aqueles que encheram as talhas de água, são meus amigos, porque aqueles que fazem a sua vontade, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Onde Lázaro já tinha nascido novamente, enquanto os discípulos ali estavam como aprendiz, Lázaro ele já o chamava de amigo. Ele é o nosso amigo, porque já estava com a mão no arado aprovado, porque aquele que não nasce de novo e nova criatura e sai de um leite puro espiritual para uma condição de alimento sólido, porque sejais como crianças em relação ao mal, mas sejais prudentes em relação àquilo que é ao ensino, porque aquele que continua com o alimento sólido, continua com as infantilidades, discorre como menino, discorre segundo a inconstância, e muitos abandonaram o leite espiritual por não alcançar o alimento sólido e hoje estão como a morte na panela por estar com um caldo. Juntaram de uma pá em suas capas aquilo que tem morte na panela, por não lançarem a capa que simboliza a própria incredulidade, estão a ponto de ser pisados pela jumenta, pela sua própria ignorância. Jesus, na entrada triunfal, ele ali mais uma vez mostrava um ponto que eles estavam acometidos, porque aquele animal do qual ele entrou era cruzamento entre duas espécies. E a palavra nos ensina, segundo Levítico, não façais cruzamento de animais de espécie diferente, assim como de sementes. E ali, mais uma vez, Jesus mostrava que se não lançasse a capa da incredulidade, segundo a própria lei mata, eles não alcançam o cumprimento do grande mandamento. Ele mesmo dizia, qual de vós não amarra solta o seu animal no dia de sábado para lhe dar água? Porque, segundo a lei de Moisés, mata e o espírito vivifica. Segundo a lei de Moisés, sempre se tropeça em algum ponto e está cometido de desobedecer todos os mandamentos. Mas, segundo a graça, somos cumpridores e salvos, mesmo não sendo merecedores, aonde é necessário
a fé participante do início ao fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.